Olá, hoje eu quero falar sobre os gnósticos, gnosticismo, porque eles existiam muito antes de Jesus aparecer, né? Quando Jesus apareceu, João Batista falou, né, que Jesus já existia e haveria de surgir a qualquer momento. Então, os gnósticos já existiam e é interessante que eles já praticavam todas as leis que estão escritas nos pergaminhos encontrados no Mar Morto, lá em Mahatma Gandhi, que estão hoje, né, na biblioteca Nag Hammadi, lá em Alexandria, no Cairo, quer dizer, no Egito. Então, ele já falava dessas coisas. E quando Jesus surgiu, né, Jesus surgiu justamente na época em que o Império Romano tinha dominado toda a Palestina e vivia aquela contenda entre os deuses romanos e a lei de Moisés, aonde Jesus surgiu com a nova palavra falando sobre liberdade. Naquele tempo, né, o imperador Flávio Constantino, lá pelo ano 325 depois de Cristo, teve que reunir toda a cúpula que controlava tudo sobre todos e criar o Concílio de Nicéia na Turquia. Então eles tiveram que escolher quem ficaria na Bíblia, né, quais os livros que ficaria e qual os livros que sairia. E escolheram os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então tiraram todos os outros. Aonde agora, né, no ano de 45, eles foram encontrados lá em Mahatma Gandhi, no Mar Morto. E tudo isso é um mistério muito interessante, porque pelo ano 367, quando terminou o concílio, então começou a perseguição a todos os cristãos que começaram a viver a regra que Jesus tinha deixado no meio deles. E começou aquela perseguição implacável. Então, naquela época, né, eles entenderam que no século IV depois de Cristo, até o século XX, agora, esses documentos ficaram ocultos. Foram, no total, 48 textos que foram encontrados, 13 manuscritos e 144 desses versículos que tinha lá era justamente atribuído a Jesus, aonde fala do poder da emoção e o poder do pensamento. Como que nós podemos unir a emoção e o pensamento? Lá no Evangelho de Tomé, tem uma frase no versículo 53, tem uma frase que diz assim: quando você quiser algo, se sinta arrodeado como se você já tivesse. E isso é justamente Marcos 11, 23 e 24. Então, esses livros que foram tirados da Bíblia naquela época foram para que nós não tivéssemos acesso a esses conhecimentos. Só que é interessante que lá em Atos 17, 28 diz assim: porque nele vivemos e porque nele nos movemos e existimos. E isso fala do pensamento. Igual Lucas 17, 21 diz assim: o reino de Deus não está entre vós. Se o reino de Deus está entre nós, lá em João 14, 10 diz assim, Jesus falando, acho que para Tomé mesmo, né? Porque esses evangelhos foram encontrados, tá escrito Evangelho de Tomé, Evangelho de Thomas, é o mesmo Tomé. Então Jesus falando a Tomé em João 14, 10, ele diz assim: Tomé, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Lá em João 14, 12 diz assim: e aquele que crê em mim fará obras maiores do que a que eu faço. É impressionante tudo isso, entendeu? Porque são coisas que nos deixam a entender que o pensamento é que cria. Hoje, né, a mídia, as redes sociais continuam tentando provar que tudo está do lado de fora, nada está do lado de dentro. Mas se antes de Jesus, lá pelos sumérios, os povos babilônios, essas leis já existiam, como não acreditar? Porque muito antes de Jesus isso já existia. Então eles ocultaram do século IV até o século XX, que agora em 1946, por aí assim. Então agora veio à tona. Tudo que nós já imaginávamos que era possível, hoje nós sabemos que é possível. E, como eu sempre falo, né, se você acreditar, você pode sim criar a sua realidade.